Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Olá. Vamos à segunda tentativa de gravar este episódio. Depois de ter gravado tudo, descobri que não tinha ligado no computador a definição de registar o som. E o som é uma parte importante. Então, este episódio vai ser um bocado diferente. Primeiro uma pausa na série da Sacra Doutrina sobre a teologia. Havemos lá voltar. Está quase a acabar. Mas o episódio de hoje é sobre o determinismo. Vai ser um bocadinho diferente. Não vamos estar explicitamente a falar de algo que São Tomás ensina. Mas vamos entrar num diálogo à bom tomista, polémico, discutir com os outros. Então, o meu irmão, uma pequena confidência bibliográfica, o meu irmão teve estes dias o seu exame nacional de filosofia do secundário e teve aulas de preparação para esse exame e o professor dele, com toda a boa vontade do mundo, ok? Isto não é uma crítica à conduta do professor, nem enquanto pessoa, nem enquanto professor, nem coisa nenhuma. Com toda a boa vontade do mundo, indicou-lhes, portanto, no exame de filosofia há perguntas de desenvolvimento, em que muitas vezes tem que defender uma opção ao seu contrário, porque é assim deploravelmente que o programa de filosofia está feito. Portanto, filosofia moral aprende-se, deontologia, Kant, consequencialismo, Stuart Mill, e é tudo que existe na ética, e são os dois burros, e portanto ficamos relativistas, é mais ou menos isto que acontece. Ou então o consequencialismo não é assim tão mau como a deontologia, e portanto ficamos consequencialistas. Okay? Temos são-nos dadas duas alternativas e portanto o professor o que fez aos alunos, e fez muito bem, foi dizer: sair uma pergunta sobre isto, defendam esta posição. Okay? Ou seja, não defendam aquilo que vocês defenderiam, aquilo que vocês acham que é verdade, defendam isto. Porquê? Porque vai ser o melhor, é o mais fácil de defender. Probabilisticamente é o que vos vai dar uma nota melhor. Okay? Por exemplo, se houver uma pergunta a contrastar Robert Nozick e John Rawls, defendam o Rawls, porque probabilisticamente o vosso corretor vai ser mais de esquerda do que de direita, portanto, vai concordar mais com o Rawls do que com o Nozick, e, portanto, é mais provável não terem uma correção enviesada se defenderem o Rawls e não o Nozick. Okay? Para quem não está por dentro, o Nozick defende uma noção de Estado extremamente reduzida. Okay? Uma versão de mercado livre extremo e, portanto, no panorama dos professores de filosofia portugueses, é mais provável encontrarmos alguém contrário a isso. Ora, o professor do meu irmão, quanto à pergunta do determinismo, okay, é a única metafísica que se tem no secundário, já agora. Eu odeio o programa de filosofia do secundário, quem me conhece já sabe isso. Quanto ao determinismo, o professor do meu irmão sugeriu que eles defendessem o determinismo por ser a alternativa mais fácil. Okay? Ou seja, o professor do meu irmão está convencido de que é filosoficamente mais... Não quer dizer que ele acha que é verdade, mas está convencido de que é mais fácil de defender o determinismo do que o seu contrário, que o manual vai chamar libertismo ou qualquer coisa do género. Ou seja, é mais fácil defender a ideia de que nós não temos livre-arbítrio do que a ideia de que nós temos livre-arbítrio. Okay? E, outra vez, eu não estou a pôr em questão a integridade moral, nada do professor, mas isto é um sinal do estado intelectual a que o nosso país chegou. Okay? Que nós achamos que é mais fácil defender a ideia de que não temos liberdade do que a ideia de que temos livre-arbítrio. Okay.
Então o que vamos ver é, primeiro, o que é que o manual diz sobre isto, okay? O que é o determinismo, qual é o argumento a favor do determinismo que o manual de preparação que o meu irmão usou para o exame, o que é que ele diz, que é o determinismo, e depois vamos examinar o que ele diz, quais é que é o argumento a favor que ele dá, quais é que são as objeções que ele oferece, e depois eu vou oferecer as minhas próprias objeções ao determinismo, e depois quem está aí em casa que decida se é mais fácil defender o determinismo ou o seu oposto, se é fácil, assim tão fácil defender racionalmente o determinismo. Então, diz o manual: ao nível do determinismo, o universo é concebido como um vasto sistema que obedece a leis causais invariáveis. A natureza é assim encarada como um conjunto de coisas e factos em que tudo o que acontece resulta de causas anteriores às quais se seguem efeitos inevitáveis. Se as nossas decisões dependerem estritamente de leis físicas, então as condicionantes da ação humana não são meros obstáculos ou limites, são elementos determinantes e necessários. O argumento do determinismo radical pode ser apresentado do modo que se segue. Proposição número 1. Se as nossas ações, são causadas por forças que não controlamos, então não agimos livremente. Proposição número 2. Todas as nossas ações são causadas por forças que não controlamos. Proposição número 3. Conclusão. Logo, não agimos livremente. Vejam, a primeira proposição estabelece uma incompatibilidade entre as nossas ações serem causadas por forças que não controlamos e nós agirmos livremente. Há uma incompatibilidade. E depois a segunda premissa escolho. Portanto, é uma incompatibilidade. Podemos escolher entre uma e outra. Portanto, podemos escolher que somos livres e, portanto, não estamos determinados. Ou podemos escolher que estamos determinados e, portanto, que não somos livres. A segunda premissa escolhe que estamos determinados. E, portanto, a conclusão é que não agimos livremente. O determinismo radical nega a liberdade à ação humana. O ser humano não pode livremente escolher outro modo de agir. E defende o incompatibilismo entre o livre-arbítrio e o determinismo natural, não havendo lugar para o livre-arbítrio. Portanto, agora o manual diz explicitamente o que eu tinha acabado de dizer. O que está a acontecer aqui é defende-se primeiro a incompatibilidade entre o livre-arbítrio e o determinismo natural da natureza e depois escolhe-se pelo determinismo natural. Continua o manual agora apresentando as objeções a esta visão. As principais objeções que podem ser formuladas contra o determinismo são os argumentos usados pelos libertistas para defenderem a tese contrária. O argumento da experiência e da responsabilidade, segundo o qual a experiência da liberdade e da responsabilidade nos leva a acreditar que na existência do livre-arbítrio. A ideia de que o universo não constitui um sistema determinista. Há acontecimentos indeterminados que não podemos prever com rigor. Portanto, o que é que a objeção faz? Aceita a mesma incompatibilidade entre determinismo natural e liberdade, mas depois opta pela liberdade. Continua o manual. A negação do livre-arbítrio traz consigo uma consequência, a da desresponsabilização do agente. Como poderemos responsabilizar alguém cuja ação é sempre determinada por forças que não controlam? Okay. Acabou o manual. Agora vamos analisar o que o manual tem a dizer. Primeiro, o manual oferece um argumento a favor do determinismo, que é este. Se as nossas ações são causadas por forças que não controlamos, então não agimos livremente. A tal incompatibilidade. Premissa número 2, toma-se uma posição sobre os membros da incompatibilidade. Vejam que a primeira premissa é uma implicação, mas logicamente falando, uma implicação é equivalente a uma disjunção. Ou as nossas ações são causadas por forças que não controlamos, ou nós agimos livremente, não as duas. E, portanto, o que a segunda premissa faz é tomar uma opção. Todas as nossas ações são causadas por forças que não controlamos. Logo, não agimos livremente.
Este é o argumento. E como nós já vimos, quem vai responder em objeção aceita a primeira premissa. Aceita esta incompatibilidade. Claro que se calhar preferiria dizer, se nós somos livres, então as nossas ações não são causadas por forças que não controlamos, ora nós somos livres, logo as nossas ações, etc. Mas são equivalentes. Dizer se as nossas ações são causadas por forças que não controlamos, então não agimos livremente. E dizer que se nós agimos livremente, então as nossas ações não são causadas por forças que não controlamos, são coisas equivalentes, mas um aluno de secundário deveria saber que estas coisas são equivalentes. Agora, aliás, isto vem imediatamente depois da lógica no programa de filosofia do secundário. Não é algo assim tão difícil. Portanto, a primeira premissa não está em debate, todos aceitamos isso, claro que todos é muita gente, não é? E quando se fala de filósofos, ainda mais. Mas, para os efeitos deste debate, deste vídeo, ninguém põe isto em questão. Agora, a questão é que a segunda premissa, essa sim está em debate, é uma universal afirmativa. Okay? Agora, será realmente a alternativa mais simples? É que, vejam lá, o que nós acabamos de ver foi que a primeira premissa toda a gente aceita, a segunda premissa pode ser que todas as nossas ações são causadas por forças que não controlamos, ou que nós somos livres e, portanto, vamos ser deterministas ou vamos ser libertistas, como diz o manual. A questão é qual é que é a premissa que é mais fácil de defender. E, à partida, né, sem olhar ao conteúdo, olhando apenas à forma, à partida é mais fácil demonstrar uma particular do que uma universal. Ou seja, a premissa é universal. Isto significa, ela diz que todas as nossas ações são causadas por forças que não controlamos. Todas. E tem de ser universal. Não basta dizer que algumas são. Porque se algumas forem, depois temos as outras que não são e, portanto, eu sou livre. Né? Que eu saiba, ninguém defende que todas as nossas ações são livres. São Tomás distinguia entre as ações humanas, que são ações livres, racionais, e as ações do homem, que algumas são humanas e as outras não são. Por exemplo, respirar é uma ação que o homem faz, mas que o macaco também faz. Okay? O meu coração bate não por causa da minha liberdade. Se eu tropeçar, vou cair ao chão. Se eu comer demasiado açúcar, vai-me acontecer alguma coisa. Estas consequências estão determinadas. Okay? Portanto, quem é contra o determinismo não é que acha que todas as nossas ações são livres. Não, o determinista está a defender uma universal afirmativa e o indeterminista, eu não gosto da palavra libertista, o indeterminista defende uma particular negativa. Algumas das nossas ações não são causadas por forças que não controlamos. Ok? Pronto. A questão, a priori, sem olhar ao conteúdo, é que será que é realmente mais simples? Porque não parece ser. Okay? Aliás, universais, sobretudo universais afirmativas, mas universais negativas também, são muito difíceis de demonstrar. Okay? E a pergunta agora é qual é que é o argumento dado a favor desta premissa, desta universal afirmativa. Nós, regra geral, temos deduções, induções e intuições. Okay? Intuição é uma coisa que se procurou, que os filósofos tentaram livrar ao longo da história da filosofia, mas não conseguem. Okay? Porque se eu deixo de ter intuição, deixo de ter base para a indução e para a dedução. Né? Como é que eu sei que as deduções são formas de inferência válidas? Eu não posso fazer uma dedução para mostrar que as deduções são formas de inferência válidas. Eu tenho uma intuição de que elas são formas de inferência válidas. Pronto. Portanto, a intuição não só é uma forma de conhecimento válido, como é a mais fundamental. Passando à frente. Ou eu tenho uma intuição de que todas as minhas ações são causadas por forças que não controlo, que não é o caso. Ou eu tenho um argumento dedutivo para mostrar isso, que nós já vamos ver também não é o caso, porque o argumento é científico ou pseudocientífico, portanto funciona por indução. Portanto, o que eu tenho é uma indução de que um argumento indutivo. Na melhor das hipóteses, já vamos ver que nem isso é bem oferecido aqui, é bem dado pelo manual.
Mas, na melhor das hipóteses, eu vou ter um argumento indutivo. E, portanto, a questão que eu vou ter de fazer no final é se eu prefiro aceitar um argumento indutivo que tem uma série de raciocínios intermédios, tem uma série de observações intermédias, para os quais eu tenho de aceitar uma série de coisas intermédias, ou a minha convicção, intuição inabalável de que eu sou livre. Okay? Portanto, já estamos a ver como é que vai ser mais fácil eu defender o determinismo. Mas vamos esperar. Qual é que é o argumento que o manual oferece? O manual só diz isto. Só vou ler o primeiro parágrafo, porque o segundo parágrafo é uma reformulação informal do argumento. Ao nível do determinismo, o universo é concebido como um vasto sistema que obedece a leis causais invariáveis. A natureza é, assim, encarada como um conjunto de coisas e factos em que tudo o que acontece resulta de causas anteriores às quais se seguem efeitos inevitáveis. Agora, como é que isto se demonstra? Que a natureza é um conjunto de coisas e factos em que tudo o que acontece resulta de causas anteriores às quais se seguem efeitos inevitáveis. Ou que a natureza é um vasto sistema que obedece a leis causais invariáveis. Como é que isto se demonstra? Porque tudo o que o manual diz é que é concebido assim, mas que é concebido assim não me interessa para nada. Que é concebido assim é uma petição de princípio. Ora, eu acho que tudo no universo está determinado, logo eu não sou livre. Mas estamos a gozar, isto é um argumento filosófico. Né? Portanto, outra vez, a questão aqui não é que algumas coisas na natureza são assim, porque que eu concebo que algumas coisas na natureza são assim é evidente. Okay? A questão é que todas as coisas sejam assim. Não estamos diante de má filosofia. Okay? Isto não é um argumento. O manual não dá um argumento. O manual diz que é uma petição de princípio ridícula. Okay? É isto o programa. Uma petição de princípio ridícula. De que tudo na natureza está determinado. E como eu a priori já determinei, sem motivo para isso, de que tudo na ciência está determinado, então eu concluo que eu não sou livre. E mais, depois dizemos que isto é o que é mais fácil de defender filosoficamente. Mas nós estamos a brincar. Nós estamos diante de má filosofia e de má ciência. E agora vejam, eu não sou cientista, né? Ou melhor, sou cientista porque a filosofia é uma ciência, mas nós estamos diante, já no século XIX isto era má ciência, porque já no século XIX nós estávamos a fazer, estaríamos, já no século XIX isto seria pseudociência, ok? Já no século XIX nós estaríamos a tirar uma conclusão universal a qual não estamos autorizados a tirar, ok? Eu, por observar algum determinismo em coisas particulares, não estou autorizado a determinar, a concluir um determinismo universal. Portanto, isto já no século XIX é um absurdo, é má ciência. Okay? Porquê? Porque nós temos contra-exemplos. Já no século XIX nós tínhamos contra-exemplos de um determinismo absoluto, a saber, a liberdade humana. Porque eu tenho mais convicção. Eu pego no meu telescópio, olho as estrelas, pego no microscópio, vejo o que eu quiser. Maior convicção do que o telescópio não estar estragado, o microscópio não estar estragado, eu tenho maior convicção de que eu sou livre. Okay? Portanto, isto é um dado cientificamente válido, okay? Porque eu tenho uma intuição muito maior do que qualquer dado dos sentidos. Eu já vou sublinhar esse argumento, portanto já lá vamos. Portanto, já no século XIX havia contra-exemplos, quanto mais no século XXI com a física quântica e a indeterminação a nível quântico. Okay? Em que se encontra nas coisas puramente naturais, ou seja, não porque o homem não seja natural, mas porque o homem também é espiritual e a liberdade humana vem da dimensão espiritual, mas nas coisas puramente materiais nós encontramos na melhor ciência do século XXI contra-exemplos. Portanto, isto já era má ciência no século XIX, péssima ciência no século XXI. Mas, dizemos nós aos nossos alunos, é mais fácil defender o determinismo. Ok. Andemos adiante. Os contra-argumentos que são oferecidos no manual
diz-se os argumentos, depois diz-se o argumento da experiência da responsabilidade, mas são duas experiências diferentes, portanto são dois argumentos diferentes, formalmente falando. Tem dois pontos de partida diferentes, portanto. Nós sentimos que somos, ou experienciamos que somos, ou temos uma forte sensação de sermos, percepcionamos as coisas como sendo livres, como tendo livre-arbítrio. Experienciamos liberdade. E como nós temos esta incompatibilidade, ou somos livres, ou a natureza está toda determinada, nós temos esta experiência de sermos livres, portanto concluímos, e muito bem, que a natureza não está determinada. Outra experiência, outro argumento é a experiência de responsabilidade. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, então não faria sentido falarmos de responsabilidade, punições, culpa, mérito. Eu digo aqui falarmos de, mas não somente a linguagem, mas também as práticas humanas. Todas as práticas humanas relacionadas com punições, culpa, mérito, responsabilidade, não teriam sentido. Qual é que é a resposta do determinista? E é uma resposta filosoficamente respeitável. Isso é irrelevante. Se tudo estiver determinado, então também as nossas sensações estão determinadas, pelo que os aparentes dados que estas fornecem são irrelevantes. E é verdade. Se tudo estiver determinado, é irrelevante que nós sintamos que não somos livres. E a objeção ao segundo contra-argumento é o mesmo. É irrelevante. Se tudo estiver determinado, então aquilo de que nós falamos e a maneira como nos comportamos, os nossos sistemas de castigo, recompensa, etc., não são determinadas por um critério racional, que é o que a objeção pressupõe, mas por leis físicas. E, portanto, que não haja ligação racional, que racionalmente não faça sentido castigar alguém que não é livre, que não faz, é irrelevante, porque nós não castigamos por haver um motivo racional, nós castigamos por causa das leis físicas, por uma determinação física. Okay? Portanto, este é o argumento, seria a resposta às objeções. O que é que nós temos a dizer com isto? É que a questão aqui é que o determinista não ofereceu um argumento a favor do determinismo. E, portanto, sem um argumento a favor da tese de que tudo está determinado, estes dois argumentos, da experiência da liberdade e da experiência da responsabilidade, servem como um forte sinal do contrário. Não são argumentos determinantes, é verdade, mas na ausência de um argumento para a tese contrária, de que tudo está determinado, estes dois argumentos servem de fortes sinais. Okay. Agora, na minha opinião, nós podemos oferecer dois argumentos bem mais fortes a favor contra o determinismo, a favor do... a palavra indeterminismo também não é boa, porque significaria que tudo está indeterminado, do não determinismo, o que nós quisermos, de que nós temos liberdade. O primeiro tem a ver com os graus de certeza, e eu basicamente já dei este argumento, okay, ao longo deste vídeo. E esta objeção, este argumento, procura mostrar que não é possível obter um bom argumento a favor do determinismo. Okay? Ou seja, de que mesmo que eu tenha um argumento a favor do determinismo, mesmo que o argumento seja válido, mesmo que eu ache que as premissas são verdadeiras, e portanto que a conclusão também devia ser verdadeira, mesmo assim eu não estou intelectualmente justificado a aceitar esse argumento, em vez de aceitar a tese contrária de que eu sou livre. Okay? É isto que este argumento procura mostrar. Então, se houver um argumento científico a favor do determinismo, este basear-se-á no método científico, que partindo de observações, por indução, por cálculos matemáticos, por mais observações, por uma série de ferramentas, utilizando observações não só do senso comum, mas especializadas, utilizando utensílios de observação, etc, etc, contrastando essas observações com outros conhecimentos que nós já temos, etc, etc, generaliza essas observações de modo a determinar leis universais. Portanto, se houver um argumento científico a favor do determinismo, é um argumento deste género. Mas, um argumento deste género baseia-se na intuição inicial dos sentidos, assim como na crença, também se baseia numa longa cadeia de cálculos, raciocínios, observações, contrastes, cálculos matemáticos, utilização de ferramentas digitais e analógicas, cuja eficácia
nós também devemos aceitar. Por outro lado, também a minha crença de que tenho livre-arbítrio se baseia numa intuição inicial. Okay? Portanto, eu tenho a crença de que eu sou livre, isto baseia-se numa intuição inicial. Não sei de um bom argumento científico a favor do determinismo, mas se ele existir, vai ter de se basear em todas estas intuições. Premissa número 4. Na ausência de critérios externos, que é o caso, e na ocasião de duas intuições se contradizerem, que seria o caso se nós tivéssemos um bom argumento científico a favor do determinismo, que não é verdade, mas hipoteticamente, é mais racional aceitar a intuição. Portanto, estamos a falar de duas intuições que se contradizem, ou de uma intuição que contradiz as consequências de outra intuição, ou algo do género. É mais racional aceitar a alternativa que apresenta consigo mais força, mais evidência, maior convicção, maior grau de certeza, o que nós quisermos dizer. Okay? Portanto, se duas coisas se contradizem, eu não tendo um critério externo, eu devo aceitar aquela que tem mais força, que é mais evidente, que traz maior grau de certeza. Premissa número 5. Mas a intuição imediata de que eu sou livre, de que eu tenho livre-arbítrio, satisfaz isso. Eu tenho uma convicção inabalável de ser livre. Não é só que, assim, eu tenho mais tendência a achar que sou livre do que não sou livre. Eu tenho uma convicção inabalável de que sou livre. Maior do que a convicção de que, na experimentação científica, não sofri uma ilusão ou delírio, e maior do que a convicção de que não me enganei nos cálculos matemáticos, maior do que a convicção de que não houve um erro nos aparelhos de medição, maior do que a convicção que não houve erros informáticos, etc, etc. Certamente tenho uma maior convicção de que sou livre do que a minha convicção de que as outras pessoas, os alegados cientistas e o redator do manual de filosofia, não cometeram erros ou não foram sujeitos a erros deste género. Okay? Portanto, ambas as posições, imaginando que oferecem um argumento sólido científico para o determinismo, okay? E a minha crença de que eu sou livre, ambas se baseiam em intuições. A minha crença de que eu sou livre baseia-se numa única intuição irresistível, inabalável. A convicção, o argumento científico baseia-se numa série de intuições, algumas dos sentidos, outras não, uma série de crenças intermédias que têm uma força muito menor do que a minha intuição inicial de que sou livre. Mas, era a premissa 4, na ausência de critérios externos, é mais racional aceitar a intuição que traz consigo mais força, mais evidência, maior grau de certeza. Logo, mesmo que eu tivesse um bom argumento científico, continuava a ser mais racional aceitar que eu tenho livre-arbítrio. É este o primeiro argumento. Okay? Que eu acho, se não achasse, não o punha aqui, não gastava tanto tempo a expô-lo, eu acho que é um argumento, primeiro, simples de compreender e, segundo, bastante robusto. Okay? Primeiro, eu acho que não existem bons argumentos científicos a favor do determinismo, mas, repito, mesmo que existissem, nós não teríamos bons motivos, continuaria a ser mais racional achar que somos livres. O segundo argumento é de que existe uma contradição, não na ideia de determinismo, claro que existe uma contradição na ideia de determinismo, é evidente. Mas eu tenho de aceitar as minhas intuições para poder ter essa contradição, não é? Que existe uma contradição de que existe um ser humano, portanto, um ser espiritual, um ser livre, com uma alma espiritual que está determinado, é uma contradição lógica, isto é evidente, não é? Agora, claro que tenho de aceitar essa parte, que tenho uma alma espiritual, e para aceitar isso, tenho de demonstrar isso, que se demonstra precisamente pela capacidade do homem fazer ciência, okay? Pela capacidade do homem de ter conhecimento universal. Portanto, para eu poder dizer, já agora isto nem está aqui, não é? Isso seria um terceiro argumento. O que eu estou a dizer agora não é o argumento que está no slide, mas eu, para poder dizer que todas as ações do homem
estão determinadas, significa que eu tenho conhecimento de universais. Se eu tenho conhecimento de universais, significa que eu tenho uma alma intelectual. Se eu tenho uma alma intelectual, significa que eu não estou determinado pelas leis físicas. Portanto, agora eu venho dizer que eu tenho conhecimento de que todas as minhas ações são determinadas por leis físicas. Aqui estamos numa contradição lógica. Portanto, o determinismo em si mesmo implica uma contradição lógica. Okay? Agora, eu não propus esse argumento aqui porque parece-me que é de facto complicado para um aluno do secundário demonstrar que nós temos uma alma intelectual, uma alma espiritual. Okay? É uma demonstração complicada que São Tomás oferece, que Aristóteles oferecia. Portanto, não é uma coisa cristã, não é uma coisa de fé, é uma coisa de razão. Mas parece-me que, de facto, dado que o ponto de partida deste episódio é a ideia de que seria mais fácil defender o determinismo, parece-me complicado para um aluno do secundário defender a ideia de que nós temos uma alma imaterial. Mas isso é demonstrável e, portanto, há uma contradição lógica intrínseca no determinismo, como eu acabei de evidenciar. Este argumento que está no slide, porém, não é de que existe uma contradição intrínseca ao determinismo, mas de que uma pessoa, para ser determinista, entra num estado de contradição. Ou seja, não é que o conteúdo do determinismo em si é contraditório, mas sim de que é contraditório acreditar nele. Passo a explicar, acho que o argumento é simples e se percebe. Primeiro, premissa. Ser determinista significa crer, acreditar, que o determinismo é verdadeiro. Mas crer ou acreditar que o determinismo é verdadeiro significa assentir ao seu conteúdo. Mas assentir ao seu conteúdo significa aceitar o seu conteúdo. Mas aceitar algo é um movimento da vontade, que requer livre-arbítrio. Ora, o conteúdo do determinismo inclui que não existe livre-arbítrio e, portanto, que não é possível aceitar nada. Logo, ser determinista significa aceitar que não se pode aceitar nada. Ok? Aqui está. Portanto, outra vez, este não é um argumento de uma contradição interna ao determinismo. Como eu disse, eu acho que esse pode dar ideia, mas isso não é algo que um aluno do secundário, na minha opinião, estivesse preparado para defender e, portanto, a minha proposta é esta. Isto sim parece-me que um aluno do secundário é perfeitamente capaz de compreender e de defender. Okay? Para eu ser determinista, tenho de acreditar que o determinismo é verdadeiro e, portanto, tenho de aceitar que não se pode aceitar nada. O que é, evidentemente, uma contradição. E pronto, muito obrigado. Mais uma vez, isto não é uma crítica ao professor do meu irmão. Eu acho que o que ele disse, primeiro, moralmente não é crítica nenhuma. Eu acho que ele fez o trabalho dele com boas intenções. Depois, intelectualmente também não é uma crítica ao professor do meu irmão, é uma crítica ao estado intelectual em que nós chegamos no nosso país, nos programas de filosofia, no ensino de filosofia, em que nós estamos convictos de que é mais fácil defender a ideia de que não há livre-arbítrio. Quando isso, como eu disse, já era má filosofia e já era má ciência no século XIX, e agora continua a ser má filosofia, péssima filosofia e é péssima ciência. E procurei oferecer, primeiro, defender o sentido daquelas duas objeções dadas no manual, que não são sem razão, dado que não há um bom argumento a favor do determinismo, e procurei dar dois argumentos robustos contra o determinismo. O primeiro contra a possibilidade de bons argumentos a favor do determinismo, e o segundo mostrando que é uma contradição lógica aceitar o determinismo. Depois, se alguém quer ser cético radical e não quer saber das leis da lógica e quer aceitar contradições e estamos na pós-modernidade, na pós-contemporaneidade, já não existe verdade, já não existe nada, cada um consigo. Pronto, boa sorte, mas isso já não é filosofia. Pronto. Muito obrigado pela vossa atenção. Se gostaram, se conhecem pessoas que acham
que o determinismo é mais fácil de defender, ou até que são deterministas, partilhem este vídeo, ponham gosto, subscrevam o canal, ajudem a chegar a mais pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Muito obrigado. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.